Amados irmãos e irmãs, a fé que mais toca o coração de Deus não é a que exige provas, mas a que aprende a confiar na sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma das cenas mais belas de todo o Novo Testamento. Depois de curar o leproso, Jesus entra em Cafarnaum e é surpreendido pela atitude de um oficial romano. Um homem que, aos olhos dos judeus, era um estranho, um pagão e representante do poder romano. No entanto, é justamente nele que Jesus encontra uma fé extraordinária. O oficial aproxima-se de Jesus e faz um pedido que revela a grandeza do seu coração. Ele não pede um milagre para si, mas para o seu empregado, que sofria terrivelmente. A verdadeira fé, amados e amadas, sempre nos torna capazes de interceder pelos outros. Afinal de contas, quem ama, leva a dor do próximo até Jesus. Quando Cristo responde, "Eu vou curá-lo", acontece algo então inesperado. O oficial vai dizer, "Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado." Amados irmãos e irmãs, essas palavras são tão profundas que a Igreja as colocou na preparação para a comunhão. Antes de nós recebermos Jesus na Eucaristia, nós repetimos a oração daquele centurião, reconhecendo que nenhum de nós é digno de receber o Senhor, mas confiamos que uma única palavra sua é capaz de nos curar. Amados, amadas, a exegese dessa passagem revela algo muito importante. O oficial, ele compreende a autoridade de Jesus porque conhece a autoridade. Como militar, ele sabe que uma ordem verdadeira, ela produz imediatamente aquilo que ela determina. Por isso, ele, o centurião, acredita que Cristo não precisa estar fisicamente presente para agir. Sua palavra possui autoridade, autoridade sobre a doença, autoridade sobre o sofrimento e sobre toda a criação. E é essa confiança que faz com que Jesus venha a exclamar, "Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé." Amados e amadas, aqui encontramos então uma grande promessa de Deus para nós. A palavra de Cristo continua tendo poder para transformar a nossa vida. A mesma palavra que curou aquele servo continua hoje restaurando famílias, fortalecendo corações, libertando do pecado e sustentando aqueles que confiam no Senhor. Deus nunca deixa sem resposta a confiança daquele que se entrega verdadeiramente a Ele, ainda que sua resposta nem sempre corresponda às nossas expectativas. Mas o Evangelho, amados e amadas, também apresenta uma ordem, ainda que de forma implícita. Acreditar na palavra de Jesus antes mesmo de enxergar os resultados. O centurião voltou para casa sustentado apenas pela palavra que acabara de ouvir. Caminhou sustentado apenas pela confiança. Essa é a maturidade de fé. Continuar acreditando mesmo quando ainda não vemos aquilo que esperamos. Em seguida, Jesus faz uma afirmação que amplia o horizonte da salvação. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. São Mateus mostra que o reino de Deus está aberto a todos os povos,
A salvação, meu irmão, minha irmã, não depende da origem, da posição social ou da nacionalidade, mas da acolhida da fé. Deus não faz acepção de pessoas. Ele procura corações que confiem nele. Depois, o Evangelho apresenta a cura da sogra de Pedro. Jesus toca sua mão e imediatamente ela se levanta e começa a servir. Esse detalhe, meu irmão, minha irmã, é muito significativo. Na lógica do Evangelho, quem é verdadeiramente curado torna-se servidor. A graça recebida transforma-se em missão. Ao final da passagem, São Mateus resume a ação de Jesus. Ele cura os doentes, expulsa os demônios e recorda a profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, carregou as nossas enfermidades. Essa é a chave para compreender todo o Evangelho. Jesus não veio apenas resolver problemas passageiros. Ele veio assumir sobre si a condição humana, ferida pelo pecado, para nos oferecer a verdadeira cura, a salvação. Todas as curas realizadas por Cristo apontam para uma cura ainda maior, a restauração da nossa comunhão com Deus. E daqui, amados e amadas, nasce um princípio eterno para nós. A graça de Deus precede a nossa resposta e a fé é a porta pela qual acolhemos os seus dons. Talvez, meu irmão, minha irmã, hoje Jesus esteja perguntando a cada um de nós: você confia na minha palavra, mesmo quando ainda não vê aquilo que espera? Porque muitas vezes nós queremos primeiro o milagre para depois acreditar. O centurião acreditou primeiro. Justamente por isso experimentou o milagre. Essa é a grande mensagem enigmática deste Evangelho. Cristo ressuscitado continua passando pela nossa vida com o mesmo poder de ontem. Ele conhece as dores que carregamos, vê as enfermidades da alma, conhece as preocupações da nossa família e continua pronunciando uma palavra que salva, cura e restaura. Qual então é a ação prática que esta palavra nos pede hoje? Amados irmãos e irmãs, coloque diante de Jesus uma pessoa que precisa da sua graça. Pode ser alguém doente, afastado da fé, vivendo um sofrimento ou uma dificuldade. Reze por ela com a mesma confiança do centurião. E durante a próxima missa, quando disser: Senhor, eu não sou digno, faça essa oração com plena consciência, acreditando que uma única palavra de Cristo continua sendo suficiente para transformar as nossas vidas. Que o Senhor aumente a nossa fé para que aprendamos a confiar mais na Sua palavra do que nas circunstâncias e venhamos a descobrir que quem se abandona nas mãos de Deus jamais terá sua esperança frustrada. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.